Josué, capítulo 24, verso 1 até o verso 15, diz assim a palavra de Deus. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão vosso pai da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e o que, irmãos? Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vamos juntos no final? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós quase podemos dizer aqui que Josué estava presidindo uma assembleia ordinária da igreja para relatar aquilo que havia passado ao longo do período anterior. E ele faz questão de mostrar lá desde o início o cuidado de Deus sobre o povo de Israel e tudo aquilo que havia lhes acontecido, para que agora eles pudessem estar numa condição na qual
enfatiza Josué em que eles habitavam em casas que não construíram, colhiam plantações que não haviam plantado e comiam da comida que não haviam preparado. Ou seja, estavam recebendo além daquilo que as suas próprias forças poderiam fazer. Eles estavam sendo agraciados pela bênção e pelo cuidado de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma que eles sequer podiam imaginar. Basta você pensar o seguinte: nesse tempo aqui, eles agora estavam morando em casas. Tenta imaginar esse povo peregrinando por aproximadamente aí, pelo menos a maioria deles, uns 30 anos, né? Porque todo o período foi de 40 anos, mas nem todos, exceto Josué e Moisés, e Caleb, melhor dizendo, todos os demais foram nascendo, todos os que entraram na terra prometida foram nascendo ali no deserto, ou aqueles que eram menores de 20 anos para baixo, quando entraram no deserto. Mas imagine essa gente passando ali uma vida inteira, peregrinando de tenda em tenda, morando de forma precária, de forma limitada, se alimentando diariamente de um mesmo alimento, que no caso era o maná, maná cozido, maná assado, maná frito, maná de todo jeito, mas maná. E ao longo daquele período ali, passando por diversas provações, e agora podendo habitar em casas seguras, casas confortáveis, casas abastecidas, nas quais eles poderiam ali estruturar a sua vida e pensar, vamos dizer, planejar a vida em termos de futuro. Essas pessoas, irmãos, elas estavam agora, vamos dizer, no melhor momento da vida delas. E é aqui que esta história se torna interessante a nós, aquilo que queremos meditar nesta noite. Porque Josué está mostrando para a congregação, mostrando para a assembleia ali reunida, que o pior já havia o quê? Passado. O pior já havia passado. E agora é que as coisas então se tornavam mais ameaçadoras na vida de Israel. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em aperto, quando nós estamos passando por provações, tudo isso nos tende a fazer com que eu e você nos aproximemos de Deus, que nós o busquemos, que nós fervorosamente queiramos uma resposta, queiramos um cuidado, queiramos perceber ali o agir e o manifestar de Deus. Mas aos poucos as coisas vão se acalmando, aos poucos a vida vai se estabilizando, aos poucos nós vamos experimentando a bonança, irmãos. E é nessa hora que o nosso coração precisa estar preparado para tomar essa decisão. Escolha agora a quem você vai servir. Talvez até aqui, é como se Josué estivesse dizendo assim: até aqui você buscou a Deus por causa do aperto. Até aqui você buscou a Deus porque sem Ele você percebeu que a jornada era tão difícil que você não conseguiria trilhá-la. Mas agora que as coisas acalmaram, que a vida está seguindo tranquilamente, você precisa ter o cuidado de escolher a quem você vai servir. E é esse o desafio da nossa vida, irmãos. Talvez eu dizendo isso daqui, você pensando assim: ah, mas pastor, eu ainda estou lá no início da minha jornada, eu ainda estou lá no início do meu deserto, eu ainda estou lá no início das minhas tribulações. Mas independente disso, haverão momentos de bonança, haverão momentos de tranquilidade, de prosperidade, e é hora, irmãos, portanto, de eu e você escolhermos a quem vamos servir.
E aqui Josué, ele foi bastante ou tremendamente, usando uma palavra muito da moda hoje em dia, extremamente democrático. Ele chamou a todo mundo e disse: a partir de agora, vocês escolham, vocês façam o que vocês bem entenderem. Vocês, se quiserem servir a Deus, versículo 14, temam ao Senhor, sirva a Ele com integridade e fidelidade, lancem fora todos os deuses que serviram vossos pais no Egito, e além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vocês acham que isso não é o melhor para vocês, vocês poderão escolher. Vocês têm aí, vamos dizer, o direito, uma palavra muito em voga nos nossos tempos, vocês têm o direito de escolher. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitam. Agora, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Este é o desafio de Josué a mim e a você. E quais seriam esses outros deuses? O que seria para mim e para você os deuses da além do Eufrates, os deuses do Egito, os deuses dos amorreus em cuja terra habitamos? Né? Porque na realidade, para a minha realidade, para a tua realidade, talvez estas palavras aqui não tragam nenhum significado. Eles sabiam, eles adoraram lá no Egito aos deuses egípcios, eles adoraram lá em Padã Arã os deuses dos caldeus, eles adoraram os deuses dos amorreus, tanto que Balaão, que foi citado aqui na história, quando ele percebe que Israel não poderia ser vencido, ele diz a Balaque, para que, olha, ao invés de você combater, misture-se com eles. Põe os seus filhos para se casarem com as filhas deles para se casarem com os seus filhos. Logo, logo eles estarão abandonando o Deus deles. Então muitos já adoravam aos deuses dos amorreus e aos deuses cananeus. E Josué agora está chamando todo o povo para dizer: vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam tomar um caminho. Mas se para eles aqueles deuses tinham algum significado, para nós talvez eles não fossem assim, eles não sejam tão significativos. Então precisamos pensar em termos do hoje. O que seriam deuses para mim? O que seriam deuses para você? Aí eu quero pensar algumas questões aqui com os irmãos, segundo a palavra de Deus. Para muitos de nós, e lá em Filipenses, a palavra de Deus nos chama a atenção para isso, lá no capítulo 3, versículo 19, diz que o Deus deles é o ventre. Ou conforme diz lá em Judas, no versículo 12, eles são pastores de si mesmos, se referindo a muitos que começaram na caminhada espiritual entre os cristãos, mas que foram se perdendo no caminho. Por quê? Porque eles não serviam ao Deus verdadeiro, não serviam ao Senhor Jesus. O Deus deles era o ventre e eles eram pastores de si mesmos. Talvez o Deus que eu e você estejamos escolhendo até hoje seja o nosso próprio coração, nosso egoísmo, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que é mais importante para mim, aquilo que é prioridade, aquilo que eu valorizo. Então, irmãos, qual é o Deus que você vai escolher? Outros deuses que nós temos aí muito em voga na nossa geração. O Senhor Jesus já advertiu lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, não deveis servir a dois senhores, porque há de agradar-se de um e aborrecer ao outro. Qual Deus que ele estava se referindo aqui? A qual Deus Jesus estava se referindo aqui? Ao dinheiro. Não dinheiro, moeda. Dinheiro.
os bens dessa vida, os confortos dessa vida, os valores deste mundo, irmãos. Eles não podem ditar o nosso dia a dia, a nossa vida, os nossos alvos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Quais são os deuses a quem, talvez até sem perceber, eu e você estejamos servindo? O amor ao dinheiro, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é problema. Em muitos casos ele ajuda e ajuda muito, né? Mas o apego, o amor, o valor, a prioridade, este sim pode se tornar um Deus nas nossas vidas. Outra questão também, os impulsos sexuais, os demais impulsos, todos eles, irmãos, podem se tornar prioridade na nossa vida. Para muitas pessoas, por exemplo, é a comida. Para outras pessoas, a sensação de adrenalina que as emoções de uma situação arriscada podem trazer, se tornam para essa pessoa ali aquilo que há de mais importante. E quantas pessoas vão aí arriscando a vida, e arriscando, através de experiências as mais diversas, na busca de algo que está faltando. Por que está faltando? Porque nós abandonamos aquilo que é mais prioritário. As pessoas estão em busca de uma felicidade, de uma alegria, de uma sensação, de um prazer, que a vida com Jesus nos proporciona, que a vida com Deus é capaz de trazer a nós. Aí você fala assim: Flávio, mas eu tenho vivido com o Senhor Jesus, eu tenho andado com Deus, e tem sido só luta. Sabe por que tem sido muitas vezes só luta, irmãos? Porque você não é capaz de parar e olhar as pequenas coisas que estão ao teu redor e que Deus tem feito. Porque o teu foco estão naqueles valores que o mundo está dizendo que é. Isso aqui que é emocionante, isso aqui que é bom, isso aqui que é uma experiência, isso aqui que é um valor. Se você não viajar, se você não pular do alto de uma ponte pendurada num elástico, se você não tiver aí uma experiência gastronômica maravilhosa num país do outro mundo, do outro lado do mundo, você não viveu a vida. E quantas coisas nós vamos levando pelos impulsos? Quantas vidas têm sido governadas pela sua sexualidade, irmãos? A sexualidade determinando aquilo que é a vida, quando na realidade o que deveria determinar a nossa vida é a imagem de Deus em mim e a imagem de Deus em você. Então, essas coisas começam a se tornar deuses nas nossas vidas, até mesmo o comodismo. O autor dos provérbios, ele diz, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ainda o preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcançará, mas o desejo do diligente é satisfeito. Quantas pessoas hoje perderam qualquer perspectiva na vida? Eu muitas vezes tenho me assustado com a geração que está aí chegando, né, para mercado de trabalho, grande parte sem qualquer perspectiva, sem qualquer sonho, sem qualquer expectativa de nada. Se você perguntasse, você quer ser o quê? Antigamente a gente, quando era criança, né, eu queria ser engenheiro, queria ser advogado, queria ser médico, queria ser cientista, queria ser astronauta, né? Na minha época de menino tinha um tal da gente querer ser astronauta. Hoje, se a gente perguntar, eu acho que dificilmente as pessoas vão saber dizer, não há sonhos, não há desejos, mas a palavra de Deus diz lá em Joel, que na presença de Deus, no agir do Espírito, até os velhos sonharão, até os velhos. Os jovens, que muitas vezes ali pela inexperiência, pela
falta de vivência, ainda não tem uma percepção clara do que é a vida, diz lá a palavra de Deus: eu derramarei do meu espírito e os vossos jovens terão o quê? Visão, enxergarão. Então, irmãos, muitos deuses ainda se apresentam entre nós. Muitos deuses estão aqui ao nosso redor todos os dias. Eu sou crente nessa igreja há mais de 30 anos, há mais de 40, e assim por diante. Escolhei hoje a quem servais. Percebe que, no caso aqui, Josué está nos dando uma orientação, irmãos, com respeito à vida que é para todos os dias. Porque a escolha de hoje, ela é maravilhosa para hoje. Mas amanhã será um novo hoje. E amanhã eu terei que escolher novamente. Amanhã eu terei que reassumir este compromisso novamente. Escolhei hoje a quem servais. Agora, eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Eu acho maravilhoso que Josué, eu disse aqui no início, Josué estava sendo o quê? Democrático. Ele foi democrático com todo mundo, menos com quem? A família dele. Na minha casa, nós temos foco. Na minha casa, nós servimos a Jesus. Na minha casa, nós vamos andar com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.